Bem-vindo ao meu canal Lene Pisoni. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a segunda parte do vídeo sobre crenças limitantes. Eu fiz o primeiro vídeo e agora eu vou trazer o segundo e talvez até um terceiro, porque esse assunto tem muita coisa a abordar e é muito interessante, porque quando eu comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu comecei identificando as minhas crenças. Tem pessoas que elas se alimentam das crenças limitantes, às vezes inconscientemente e às vezes conscientemente. Eu vou citar para vocês algumas delas. Talvez vocês se identifiquem com alguma dessas três crenças que eu vou ditar. Se arrepender, tentar novamente e desistir outra vez no caminho. Essas são algumas crenças. Principalmente se você é aquela pessoa que começa uma tarefa e deixa pela metade, nunca acaba e já começa uma outra, vai buscar no teu subconsciente, porque é uma crença limitante e uma crença limitante que mais trava a nossa vida financeira. Por que eu falo isso? Porque eu tive essa experiência na minha carreira profissional. Tudo que eu comecei, eu nunca gostava de fazer. Eu sempre estava insatisfeita. E eu começava outra coisa e eu me animava, depois eu me desanimava, começava outra vez, eu desanimava e assim eu andei procrastinando por muitos anos. Até eu identificar que isso era uma crença limitante dentro de mim que impedia de dizer para você: Lene, você é uma pessoa fantástica, você consegue. Então eu me limitava porque as pessoas diziam, um exemplo, trabalhei muitos anos com artesanato, eu amo artesanato, sou apaixonada em fazer artesanato. E não é uma coisa, muitas coisas. E a última foi que eu fiz um curso de patchwork, me apaixonei e tudo que eu fazia as pessoas olhavam e se encantavam. Mas essa mercadoria não saía. Porque quando as pessoas diziam assim para mim: é fantástico, é lindo o teu trabalho, Lene, você precisa fazer isso, fazer aquilo, levar ali, eu pensava comigo: não é verdade, é uma simples coisa, tanta gente faz isso. Então eu me limitava a crescer naquele campo que eu amava, até que eu desisti de vez por um tempo, por causa dos meus estudos e do meu projeto que eu estou, um dos projetos é esse aqui. Feliz porque eu me reencontrei na área de desenvolvimento pessoal. Então tudo que eu busquei a minha vida inteira e nunca eu estava feliz é porque eu não tinha me reencontrado pessoalmente, por causa das minhas crenças limitantes. Muitas vezes aquelas crenças que nossos pais, nossa mãe, como eu tive sua mãe, né? Você não é boa o suficiente, você não é capaz de fazer isso, você não sabe fazer aquilo, pare de fazer isso que você não é capaz. Tudo isso aí eu escutei na minha infância e tudo isso aí se enraizou em minha vida. Gente, como eu sofri com as minhas crenças limitantes. Hoje, quando eu percebo, eu vou rápido transmutar essa energia. Eu faço Ho'oponopono, que é maravilhoso para transmutação de energia, para mudar as tuas crenças, para liberar as tuas memórias. É uma das ferramentas que eu recomendo para vocês. Então, quando você identificar que você tem uma dessas crenças, daquela, eu não sou capaz, eu não consigo, ou você tenta fazer e nunca sai do lugar, vai buscar, porque é alguma coisa que está travando a tua vida, que são crenças limitantes. Então, fique atento a cada passo que você dá, para você poder identificar, reprogramar, eliminar e transmutar. Crenças limitantes, elas podem destruir a nossa vida de uma forma tão sutil e tão lenta que quando você perceber, já é tarde demais. Quando a gente percebe que nós estamos numa inércia, sem poder nos movimentar, sem se mexer, sem conseguir realizar, destruído muitas vezes psicologicamente, e é uma coisa que muitas vezes nos leva a uma depressão profunda. Porque nós começamos, eu digo por experiência própria, quando nós temos depressão, eu vou citar um pouquinho da minha experiência, da minha dor dentro dessa caminhada minha da depressão, né, que eu tive 27 anos de depressão e há 3 anos eu estou curada através
dos meus estudos, das minhas técnicas, das minhas buscas que eu fui buscar e me aprofundar para ter um resultado. Você identificar as crenças limitantes em outras pessoas do que em você próprio. Então eu vou convidar você para que você faça uma análise de você mesmo. Se você identificar crenças limitantes nas pessoas que vivem ao teu redor, tenta buscar essa crença limitante e ver se você não tem. Essa é uma das maiores formas de você se identificar com crenças limitantes que você acha que não tem. Então é muito poderoso porque você consegue analisar as pessoas, mas você não se autoanalisa. Então, toda crença limitante nos leva a uma vida destrutiva, a destruir nossa vida. Destruir relacionamentos, destruir amizades, destruir trabalho e não nos realizarmos em nada. Muitas vezes a gente se sente fracassado e a gente não consegue entender o porquê. Porque nós levamos essas crenças limitantes como verdade em nossa vida. E quando você começa a analisar a tua vida, que não é dessa forma, que tem algo errado, você começa a mudar elas. Como eu já falei no outro vídeo, uma das maiores ferramentas para você se liberar, se autoconhecer e descobrir suas crenças limitantes, porque você vai estudar, você vai buscar identificar o que tem de errado em você. E sem falar que dentro da PNL existem ferramentas maravilhosas para você se liberar das crenças limitantes. Você vai encontrar muitos materiais na internet, que vai ser maravilhoso, mas eu vou dizer para vocês, se vocês não identificar as crenças limitantes de vocês, quais são, em que áreas elas estão agindo, a vida de vocês não vão mudar. Eu sei por experiência própria que eu tinha crenças terríveis. Uma, por exemplo, eu fui educada dentro do catolicismo e fiquei até os 39 anos. Fui educada e praticava, mas eu não fui educada pela minha mãe dentro do catolicismo, porque minha mãe, ela não era a favor do catolicismo por muitas coisas que aconteceram na vida dela com líderes de igrejas católicas, de venderem terra dela, ficarem com dinheiro, ela dá dinheiro para guardar. Na época minha mãe, né, era bem, isso eu digo há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, e minha mãe foi roubada por líderes católicos, então eu não ia no catolicismo através dela, mas ela me colocou para fazer primeira comunhão, crisma, enfim. Mas eu tive uma grande base quando eu me casei da família do meu ex-marido. Então, eu era muito nova, tinha 17 anos, então eu comecei a ir para a igreja e eu tinha uma verdade que o catolicismo era a única religião que estava certa. E eu levei isso até os meus 39 anos. Aquilo era verdade única. Odiava ir na igreja, fazer aquele ritual todo domingo, toda noite, né? A gente participava de muitos grupos onde a gente morava. Eu odiava porque era tão monótono aquelas missas, aquelas coisas, que eu não gostava de, eu não me sentia bem. Eu ia lá, entregava a minha oração para Deus e voltava. E aos 39 anos, por N motivos de falência, dor, tristeza, depressão, eu fui para uma outra instituição evangélica. E ali eu comecei a ver que eu já tinha crenças limitantes, sem saber o que era. E eu comecei a buscar, estudar, me identificar, até que eu fui estudar mecânica quântica. Quando eu estudei, fiz o curso de quântica, eu percebi, ali na quântica eu fui percebendo todas as minhas crenças limitantes. Tudo que estava errado em mim, resposta que eu buscava, uma vida inteira que eu nunca tive dentro de religião, eu tive estudando. Porque quando você busca o autoconhecimento, ele te libera algo tão fantástico que a tua visão que era assim, ela começa a ficar assim. E você começa a analisar e buscar, e quanto mais você busca, mais você quer entender. E quanto mais você entende, mais você compara, mais você vê o que é verdade e o que é mentira.
Então, dentro do catolicismo existe uma história de crenças limitantes e de tantas outras coisas dentro do catolicismo, que depois eu fui buscar, estudar sobre santos, sobre essas coisas que eu não entendi. Eu fui buscar, fui entender. E estudando eu fui entendendo tudo o que estava dentro de mim. Porque eu vinha de dezenas de crenças limitantes do catolicismo. Depois fui para uma outra instituição que era pior do que o catolicismo. E ali eu fiquei por 7 anos. E ali eu me rebelei. Ali eu fiquei revoltada com a vida, comigo. E ali foi aonde me levou ao verdadeiro suicídio. Porque era tanta crença limitante, era tanta coisa que eu não conseguia. A minha cabeça, eu com depressão, a minha cabeça tentava entender o porquê que os vídeos diziam uma coisa e agiam de outra coisa. E fora do altar eles eram outra. Então aquilo foi me revoltando. E daí eu queria resposta, eu ia buscar resposta, eu não tinha, porque os líderes, os maiores, que se sentem deuses dentro das igrejas, eles não queriam me dar resposta. Porque as minhas respostas para eles eram verdadeiras. Então eu comecei a ser ignorada, ser deixada para trás, e aquilo ali me doía. Porque eu queria entender, eu queria uma pessoa que me instruísse, até que eu descobri que eu não preciso de ninguém. As minhas respostas vêm do alto e vêm aqui de dentro de mim. Tudo que eu quero hoje, toda a resposta que eu busco está aqui dentro de mim. Porque eu fui me conhecer, eu fui buscar me autoconhecer. Quando eu comecei a entender de energias negativas, que nós somos um emaranhado de energia, né? Que tudo que está em ti está em mim, tudo que está em mim está em ti. Então eu comecei a entender que se eu estivesse mal, aquela pessoa que está do meu lado também vai estar mal. O ambiente vai ser contaminado pela minha energia negativa. Agora, se eu estou bem, se eu estou com a minha energia elevada, eu vou estar feliz, eu vou estar com um sorriso no rosto, eu vou estar com o olho brilhando, e essa energia vai contaminar as pessoas, porque nós somos todos entrelaçados, nós somos um emaranhado, como se diz, uma gota, nós somos cada um de nós uma gotinha no oceano que se faz todo aquele oceano maravilhoso, né, aquela água. Então nós somos essa gotinha do oceano, todos juntos e emaranhados. E quando eu entendi tudo isso, com certeza a minha vida mudou. E mudou para melhor. Hoje eu me sinto leve, me sinto feliz. A paz que eu tenho dentro de mim não tem explicação. Pode as pessoas estar de mau humor, afeta alguns minutos, algumas horas. Depois eu me retiro para o meu cantinho, eu vou fazer minha meditação, eu vou fazer as minhas orações, vou fazer os meus mantras, e aquela energia que está ao meu redor eu consigo transmutar. Então, através disso, eu consegui mudar a minha vida e a minha história. Eu quis trilhar uma nova história para mim. Eu quis trilhar um novo capítulo na minha vida. Deixar aquela história atrás e recomeçar uma nova história com o meu novo eu e com o meu novo eu superior, aonde tudo eu posso e tudo eu consigo através das minhas respostas. Se eu não for buscar o conhecimento, eu nunca vou aprender. Se eu for buscar a resposta no líder, no pastor, no fulano, no ciclano, na vidente, naquela que traz previsões do futuro através da Bíblia, né, que são os profetas, você nunca vai sair do lugar, você vai viver sempre buscando isso e sempre naquela profunda tristeza e na profunda incapacidade de conseguir, e fica esperando as profecias se acontecer. A profecia está dentro de nós. Então, isso também é uma crença limitante para você que busca isso entender. Tenta buscar dentro de você a resposta que você busca em profetas, em líderes, igrejas. Não existe isso. Isso são crenças que foi colocada lá nos nossos ancestrais que está vindo até hoje. Então eu digo para vocês, eu vou continuar fazendo vídeo buscando sobre crenças limitantes. Vou trazer um próximo vídeo, fique atento,
deixe seu like, curta esse vídeo e comente se vocês gostaram. Isso vai me ajudar o meu canal e vai fazer o YouTube entender que o meu conteúdo está sendo relevante e que muitas pessoas às vezes precisam de um conteúdo desse. Um grande beijo e um abraço carinhoso. Até o próximo vídeo.